Olá! Vamos falar um pouquinho hoje de impulsos, impulsos que a gente tem de fazer, de falar, às vezes a gente morre de vontade de responder a um desaforo, morre de vontade de comprar uma coisa que acabou de ver, são os impulsos que a gente tem. O que me inspirou a fazer o vídeo de hoje foi um seriado que eu estou assistindo da Netflix. É um grupo de garotos, é um seriado inglês, um grupo de garotos que tem muita brincadeira entre eles, um certo bullying até, tem umas coisas um pouco exageradas, mas o que me chamou a atenção é o personagem principal, a forma que ele responde a essa provocação dos amigos, né? Vira e mexe ele tá falando assim, tá, ok, tá, essa não é nova, já ouvi isso. Tá bom, você já falou outro dia. Enfim, ele tem reações muito assim, muito blasé, né, com relação a provocações, porque é uma pessoa que percebe que se ele reagir ao que a pessoa está querendo, que uma provocação sempre tem um desejo de que o outro reaja de uma forma ruim, forte, e o outro vai se divertir com essa reação, então ele não dá o gosto para o outro. E me fez pensar, né, de como seria bom se a gente conseguisse dar uma controlada nos impulsos de forma geral. E aí eu pensei em todos os outros impulsos que às vezes tomam a vida da gente. E por quê? Porque muitas vezes a gente vê situações onde atender a esses impulsos é muito elogiado pelas outras pessoas, é muito incentivado, né? Você está com vontade de fazer? Faz. Tá com vontade de comprar? Compra. Tá com vontade de falar? Fala. Tá com vontade de comer, de beber, enfim. É legal a gente atender as necessidades da gente, é legal a gente ter prazeres, né? Que quando a gente fala de impulso, a gente está falando dos prazeres. Um impulso é sempre uma satisfação de um prazer, de uma coisa que a pessoa vai sentir alegria ao fazer. O problema é a falta de equilíbrio, quando a gente percebe que atender a esses impulsos começa a provocar algum prejuízo na vida da pessoa. E qualquer coisa que você faça demais pode causar um prejuízo. Comer demais vai ter prejuízo na saúde, na sua aparência. Se fumar demais, vai ter prejuízo na saúde também. Até coisas boas, se você fizer demais, acaba te causando algum dano. Fazer exercício demais, exercício é bom, exercício demais faz mal. Água faz bem para a saúde. Água demais lava todos os minerais do seu corpo, digamos assim, e acaba te prejudicando. Enfim, tudo que é demais faz mal, já falava minha avó. Existe até uma doença definida com o nome de perturbação de controle dos impulsos ou transtorno de controle dos impulsos, que define bem isso, quando a pessoa sente uma forte excitação, uma vontade muito forte de fazer alguma coisa, tem a repetição disso, porque a forte vontade faz ela repetir, e o arrependimento depois, o mal-estar depois, por perceber que não precisava ter feito aquilo, né? Como, por exemplo, vamos falar de compra. A pessoa tá meio chateada, tá meio com a vida meio sem graça, vai para o shopping, começa a passear, às vezes ela mente para ela mesma, fala, vou para o shopping só para ver vitrine, só para dar uma volta, vou levar as crianças no cinema. Aí tá lá, olha uma vitrine e vê uma coisa que brilha os olhos dela. Ela começa a ter a sensação de que ela precisa daquilo, ela até argumenta com ela mesma que ela precisa daquela coisa. Comprou um negócio, às vezes ela acaba de comprar e já começa a sentir que não precisava não. Que ela gastou um dinheiro que não tinha, que não era interessante ter gasto com isso, e começa a bater um arrependimento e uma culpa. E essa rotina pode acontecer com muitas outras coisas, né? Com comida, a pessoa que acaba de comer e percebe que comeu demais, com jogo, a pessoa está jogando ou por dinheiro ou não, se joga por dinheiro pior ainda, percebe que está gastando dinheiro que não tem, e o jogo tem aquela repetição da sensação de que agora eu vou ganhar. Agora eu tô com sorte. Só que a gente sabe onde o jogo costuma dar. Até sexo, aquela sensação não de sexo é bom, é normal, é saudável, só que no exagero também causa prejuízo, porque o exagero leva a outros âmbitos, não só o exagero na quantidade, como o exagero na quantidade de parceiras, com parceiros que não são os ideais, não são as pessoas que você quer colocar na tua vida. Quando a pessoa vai ver, ela tá, né, inundando a vida dela com uma atividade que num primeiro momento parece uma ideia muito boa, mas logo em seguida ela percebe, poxa, fiz besteira.
Só que essa repetição, ela tem uma justificativa, até uma explicação cerebral, né? Quando a pessoa busca uma atividade de prazer, ela está acionando, está inundando o cérebro dela de um neurotransmissor, de uma substância chamada dopamina, que reforça essa sensação de prazer. E essa repetição vai dando essa sensação de necessidade, de urgência, de que ela precisa daquilo. Seja lá o que for aquilo. Repito, a pessoa pode usar droga, pode comprar sapato, ela pode ir no cinema repetidamente. Tudo que a pessoa faz que dá prazer, mas que ela repete de uma forma que cause algum prejuízo para a vida dela, a gente está falando de compulsão, a gente está falando desse mecanismo de recompensa cerebral que vai se repetindo, mas que não está fazendo nenhum bem para ela. E o que pode causar prazer, o que pode causar compulsão? Qualquer coisa que pode dar prazer, desde sair para dar uma volta, é gostoso, é bacana. Se você percebe que você está saindo para dar voltas, exageradamente, você está deixando de trabalhar para sair para dar uma volta, você está deixando de dormir, você está deixando de fazer. Eu dei um exemplo que parece muito bobo, tá? O dar uma volta, que é justamente para deixar amplo, para você entender e perceber que qualquer coisa que dê prazer é possível que se torne repetitivo e acabe te causando algum prejuízo. E quando a gente fala em prazer, não dá para não deixar de lembrar do nosso famoso Freud, o primeiro psicanalista, o pai da psicanálise, que elaborou esses primeiros conceitos, né, do id, ego, superego. A gente fala de prazer, a gente lembra do id, que é todo o instinto de prazer, que é o mecanismo com o qual a criança nasce, que é necessário. A criança, ela tem necessidades e ela precisa de ter essas necessidades satisfeitas, a necessidade de comer, às vezes a necessidade de carinho, de afeto, de ter a mãe por perto. E o que a criança faz? Explode, né, em busca do que ela quer. Ela chora, ela grita, ela faz o que é necessário para ela conseguir aquilo que ela quer. Com o tempo vai se desenvolvendo o ego, que é um mediador, digamos assim, que ele vai tendo mais senso de realidade, vai percebendo o que realmente é importante, o que realmente é possível conseguir, e por aí vai. No terceiro momento, o superego, que aí começa a ter todo o critério de valor, de os padrões morais, né, entram com o superego. E essa estrutura ajuda a gente a entender de por que a gente tem esse lado tão instintivo de vontade de fazer coisas que, até certo ponto, até dentro de um equilíbrio, é muito legal a gente se dar o prazer, porque afinal de contas a vida é feita tanto de responsabilidades, de obrigações, como também de obter um pouco de prazer disso tudo. E falando da necessidade de controle dos impulsos, existe até um nome formal que está dentro do Manual Estatístico de Doenças Mentais, que fala do transtorno de controle dos impulsos, que menciona exatamente isso, o fracasso em resistir a um impulso. Quando a pessoa sabe que ela não pode se entregar àquele impulso, comer, beber, fumar, jogar, ficar na internet tempo demais, enfim, qualquer coisa que ela perceba que é um impulso ao qual vai prejudicar ela às vezes tem consciência disso, mas ela fracassa terrivelmente em resistir a esse impulso. E aí existem as subdivisões desse transtorno, que é o jogo patológico, a cleptomania, a piromania e o transtorno explosivo intermitente, que é aquela necessidade de falar um desaforo para quem te fez alguma coisa que você sinta que foi também um desaforo, que a pessoa também tenha te prejudicado, enfim, aquela necessidade de explodir, de reagir muito forte quando alguém faz alguma coisa que tenha sido contrário aí ao que você acredita que deveria ter sido feito. Tudo isso pode ter tratamento, o psicólogo
tem um papel muito forte nisso. Algumas vezes é necessário medicação, o psicólogo orienta quando ele avaliar que é necessário a medicação, orienta para que se procure um psiquiatra, para que se complemente o tratamento. O importante é que as pessoas se observem quando estejam fora do limite, quando percebe que já está extrapolando a entrega dos impulsos e está causando prejuízos na vida dela. Obrigada por me ouvir.